Tem um assunto que me chamou a atenção, eu vou trazer aqui para vocês, que são as contratações exclusivas para o Super Mundial e a janela que vai abrir pré-Super Mundial. Vamos falar disso tudo e muito mais. Eu falava que era 99% das pessoas que assistiam que não se inscreviam, agora são 98%. Vamos lá! Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Começamos! Segundo Vítor Ordóñez, repórter espanhol, os times terão direito a contratar 6 jogadores para o Super Mundial, na janela pré-Super Mundial, que vai ser uma janela exclusiva para esse ano, para os times contratarem, porque a janela abre durante o Super Mundial na maioria das vezes, só que vai abrir uma anterior, perto de começar, para os clubes conseguirem contratar. Também vai ter o fato dos clubes conseguirem fazer contratações pontuais para o Super Mundial. Então eu acho interessante, por exemplo, o Palmeiras, vou dar um exemplo, não sei se vai acontecer. O Palmeiras vai jogar o Super Mundial e o Arsenal não. Por que o Palmeiras não chega no Arsenal e fala: irmão, o Gabriel Jesus é cria nossa, ele não vai estar jogando por vocês, ele nem jogou essa temporada direito, deixa ele jogar o Super Mundial com a gente, vão ser no mínimo 3 jogos, no máximo 7, eu te dou, sei lá, um trocado, e joga. Eu acho uma ideia legal, é porque o Paquetá tá passando pela questão da investigação, mas o Flamengo poderia ver o Paquetá, um Renier da vida. Tem até mais, é que eu tô esquecendo aqui. Talvez o Botafogo traga de volta o Almada, quem sabe o Fluminense não traga o Richarlison de volta, porque o Tottenham não joga o Super Mundial. Então tem muita coisa maneira que pode acontecer. Por sinal, falando de Botafogo, é a cara do John Textor fazer contratação pontual só pro Super Mundial, é a cara dele. Contratar uns caras de nome, assim, e é interessante porque é difícil o Botafogo passar entre o PSG e o Atlético de Madrid, mas a gente tem que ter o raciocínio que não é esse Botafogo, é um Botafogo no meio da temporada, e não é esse Paris Saint-Germain e esse Atlético, são o Paris Saint-Germain e o Atlético no fim da temporada deles. E esse exemplo serve para todos os times europeus e todos os times brasileiros. Então a gente não pode julgar com o olhar de agora, a gente tem que julgar com o olhar de fim de temporada europeia e meio da temporada brasileira. O auge físico que hoje os europeus estão passando de meio de temporada é o auge físico, não é o auge físico, mas os times brasileiros também estarão em seu auge físico. Então esse tem que ser o ponto de vista, essa tem que ser a visão para isso tudo acontecer, né? Como os dirigentes que mandavam, os cartolas do futebol brasileiro, os clubes terão direito a 6 cerejas do bolo. Eu não contrataria 6, porque se você mexer 6 jogadores no teu plantel para um campeonato, é muita coisa que vai ter que ter muita rapidez para conseguir adaptar e não vai conseguir. Talvez 3 contratações seria muito legal. E uma coisa que me irrita, que ao mesmo tempo dessa notícia que saiu, o jornalista vazou, das 6 contratações, a FIFA confirmou o acontecimento do Super Mundial de Clubes. Super Mundial não, do Intercontinental. O Intercontinental, que era o Mundial, agora virou Intercontinental, continuará acontecendo anualmente. E esse ano acontecerá do dia 10 ao dia 17 de dezembro. Mas o ponto vamos lá, um Flamengo, um Palmeiras, um Botafogo, qualquer time tá brigando pelo Campeonato Brasileiro, e vamos supor que ele ganhe a Libertadores e esteja na briga pelo Brasileiro, um grande ano. Só que as últimas 4 rodadas de Campeonato Brasileiro, elas vão acontecer simultaneamente ao Intercontinental. O Campeonato Brasileiro acaba dia 21 de dezembro. E o Super Mundial, o Intercontinental de fim de ano acontecerá do dia 10 ao dia 7 de dezembro. Ou seja, você vai ter que abrir mão de jogar um ou jogar outro. A CBF, ela é a maior inimiga dos seus próprios clubes. É ridículo o que a CBF faz. Porque é impressionante, o Edinaldo deve torcer pro River Plate, deve torcer pro Alianza Lima, pro Barcelona de Guayaquil, pro Vélez, pro Tajeres, pro Independiente Del Valle. Não é possível, porque ele tá sabotando os próprios times. Ele tá sabotando a imagem das próprias equipes. Que presidente é esse que marca jogos de Campeonato Brasileiro simultaneamente ao Intercontinental, sendo que a chance de um brasileiro ganhar a Libertadores é enorme, a chance de você prejudicar um dos seus é enorme, porque vamos supor que o time ganhe a Libertadores e esteja lá no Brasileirão, nem o título, pode estar lá brigando e tal, mas ele vai jogar o Brasileirão, ele vai ter que abrir mão para jogar o Intercontinental, ou se ele quiser brigar pelo título brasileiro, ele vai ter que abrir mão do Intercontinental para jogar o Brasileiro. É um negócio totalmente ridículo. A CBF é vergonhosa. Isso começa agora, não começa no fim do ano. Começa agora, com o estadual terminando quase no fim de março, com o Brasileiro já trocando para o fim de março, começando no fim de março e começo de abril. Já é ridículo isso.
Os clubes brasileiros que jogam uma temporada imensa, eles não podem se sujeitar a uma temporada de tantos jogos com o estadual. O estadual tinha que ser reduzido pela metade para os clubes grandes. Ou para todo mundo pela metade. Como é que o Flamengo, como é que o Botafogo, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, todo mundo joga essa quantidade inteira em campos horrorosos? Por sinal, o cara que joga, o time grande que joga o Campeonato Carioca, caso ele não jogue, ele ganha mais dinheiro do que jogando. Entendeu o nível disso? O absurdo disso? Você está jogando um campeonato que não valoriza a equipe e é obrigado a jogar pela classificação da Copa do Brasil, que deveria ser num ranking nacional e não estadual e não regional. Aí o clube é obrigado a jogar com seus jogadores em estadual, o jogador lesiona, porque o campo é horrível, os gramados são horríveis, 90% deles. Já desgasta o jogador 15, 20 jogos para a temporada que tem muitos clubes brasileiros, Libertadores e Copa do Brasil, ou Sul-Americana, ao invés da Libertadores. E você vai desgastando o seu jogador, você vai sabotando o seu produto. A CBF, ela é patética. É patética. E não é de hoje, não é só o Edinaldo, mas o fato de marcar essa data para o Campeonato Brasileiro é culpa do Edinaldo, porque esse ano passado, no caso, acabou no dia 6. Acabou no dia 6. E agora já vai pro dia 21. Ah, mas tem o Super Mundial no meio. Caguei. Então diminui o estadual, se vira. Você vai fazer um clube brasileiro que muito provavelmente vai jogar um Intercontinental, ter que escolher entre campeonato? Isso é ridículo. Isso é ridículo. E então esse vídeo foi sobre isso. Eu falei sobre a questão das cerejas do bolo e a questão também da CBF fazendo um papel de ridículo sabotando o seu próprio produto. Se ela valorizasse a sua própria liga como a Europa valoriza, não estou falando de jogar o nível da Europa. Não estou falando de ter jogadores do nível da Europa, treinadores, gramados, até gramados sim. Mas o meu ponto é, se ela valorizasse o seu produto, olhasse e falasse, a gente tem um bom produto, a gente vai valorizar isso, a gente vai internacionalizar isso, a gente vai fazer um calendário decente para melhorar a qualidade do jogo, nunca me esqueço. Desculpa. Botafogo 1, Palmeiras 0 no estádio Newton Santos. Independente de quem ganhou, foi um dos melhores jogos de Campeonato Brasileiro que eu já vi, no sentido de lá e cá. O Palmeiras atacava, o Botafogo atacava, o Palmeiras atacava, o Botafogo atacava. Por quê? Essas equipes tiveram uma semana sem nenhum jogo em meio de semana para treinar. Duas equipes boas. Chegou no jogo do fim de semana, elas se enfrentaram e fizeram um puta de um jogo. Porque teve uma semana para treinar. Teve tempo para treinar. Então, se você faz um calendário melhor, um estadual menor, um brasileiro começando antes e jogos espaçados, tudo fica melhor. Tudo fica melhor, os jogos têm mais qualidade, o produto é melhor, é possível ter times, jogadores melhores, campeonatos mais disputados, mais torcedor no estádio porque o jogo vai ser melhor. Então, que coisa é essa de sabotar o próprio produto? Eu não consigo entender. É tipo você ir vender sua casa, você fala, olha, essa parede aqui a gente pintou mal, mesmo você que vai descascar, o encanamento tá todo, você tem que falar a verdade que o encanamento tá ferrado, seja honesto. Mas é tipo você começar a falar mal da sua casa. Falar mal da sua casa, ó, essa casa aqui, compra que não, é ruim, vai pra outro lugar, compra minha casa não, é tipo isso, é sabotar o próprio produto. Então é isso, por favor, se inscreve no canal, ativa o sino, eu espero que você tenha gostado do vídeo, um abraço, até a próxima.